Pessoal, mais um episódio do Fala Investidor, respondendo as dúvidas que vocês mandam. E diga-se de passagem, tenho recebido perguntas muito boas. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Bastos, falando diretamente do canal Igor Invest. No vídeo de hoje vamos explorar estratégias para reduzir o risco ao investir em ações, entender quando vender uma ação, como analisar o time de gestão de uma empresa e, por último, como alcançar a independência financeira mesmo com recursos limitados. Mas antes da gente começar, eu tenho que te lembrar do quê? Que sem você esta bagaça não funciona. Então você, meu querido investidor, não deixe de participar. Mande as suas perguntas, dúvidas, tudo aqui nos comentários do YouTube. Me siga lá no Instagram para não perder as caixinhas de pergunta que eu também abro para vocês mandarem perguntas. Eu quero te ouvir. E quero tornar este programa cada vez mais relevante na sua jornada financeira, tá certo? E vou reforçar a importância de você estar inscrito no canal, porque estando inscrito no canal e ativando o sininho, você não perde nenhum conteúdo na nossa série, tá? Que sai todo sábado, importante dizer. Recado dado, agora sim pode rodar a vinheta! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fala Investidor, o seu, o meu, o nosso programa sobre investimentos, onde tentamos responder da maneira mais didática possível as dúvidas que chegam até nós, tá? Chega de enrolação, vamos direto para as perguntas. Pergunta número 1, editor. Como reduzir o risco quando vou investir em ações? Ótima pergunta. Reduzir o risco é sinônimo de reduzir a volatilidade da sua carteira. E o que isso significa? Significa que a sua carteira vai oscilar menos do que o mercado. Então, quando o mercado cair, ela vai cair menos. Uma das formas da gente fazer isso é via aumento de diversificação. E outra forma de fazer isso é escolher empresas sólidas, empresas saudáveis. E para você encontrar essas empresas, você tem que procurar boas métricas de rentabilidade, baixo endividamento. Por onde que você começa? Acho que é uma maneira satisfatória de você começar é olhando empresas que estão inseridas em setores que têm previsibilidade de resultados, tá? Então, geralmente, setores regulados, a gente pode citar aqui setor de energia, setor de saneamento, telecomunicações, ou até mesmo ferrovias, que agora é um setor regulado. Ou setores que já são consolidados, que tem poucas empresas que atuam, né? Tem dominância de grandes empresas. Então, por exemplo, o setor de bancos, setor de seguros, geralmente boas pagadoras de dividendos se incluem nessas empresas de baixa volatilidade. Uma outra maneira de você reduzir a volatilidade da sua carteira é fazendo o rebalanceamento periódico. Ajuda muito a amortecer os seus resultados no longo prazo, porque você vai acabar amortecendo as variações de preços dos ativos. Conhecer ferramentas de análise relativa também é super importante. Saber quanto que aquela ação que você está querendo comprar, o quanto ela está negociando versus o que ela gera de resultado é super importante, tá? Então, saber o quanto de crescimento está implícito no preço da ação, né, no preço que ela negocia hoje, também vai te ajudar bastante, tá? Qual que é a distância dos múltiplos, né, desse valor relativo em relação à média histórica? Tudo isso é super importante e vai te ajudar a aumentar a sua margem de segurança. Então vai te ajudar a reduzir a volatilidade da sua carteira. Acho que a pergunta número 1 está respondida. Vamos para a pergunta número 2. Como sei a hora de vender uma ação? O que o analista olha para dar venda? Pergunta muito boa, inclusive. Muitas pessoas se perguntam isso, né? Como que eu sei se é a hora ou não de vender uma ação, né? E aí, acho que é legal também complementar com essa parte do analista, já que eu faço isso profissionalmente. Então, primeiro, é importante a gente dizer que eu, pessoalmente, acredito muito que a gente tem que investir com a filosofia de a gente se tornar sócio de bons negócios, tá? Porém, se você não souber quanto deveria valer alguma coisa, fica muito mais difícil de você saber se é a hora certa de comprar ou vender. Outra coisa que é importante de dizer, se você não souber o motivo que te levou a comprar, aquela coisa, pode ser qualquer coisa, tá? Vai ficar muito difícil de você saber qual que é a hora de vender. E no fim do dia, é tudo uma questão de oportunidade. Imagina que você quer comprar um iPhone, que acabou de lançar, como é o caso do nosso querido editor aqui. E você conhece alguém que viajou lá para fora e a pessoa está atrás desse celular para você. Você sabe quanto que vale o telefone porque a Apple chegou e colocou um preço nele. Porém, vamos fazer uma suposição. Lá no passado isso acontecia, tá? Vamos dizer que a previsão para esse iPhone chegar no Brasil é só daqui a 3 meses. Aí chega uma pessoa e te oferece R$1.000 a mais do que o iPhone custa, né? Aqui no Brasil, bem acima do que você pagou. Você vende? Existe uma resposta correta para essa pergunta? Eu acho que depende, tá? Se você é um cara que precisa do celular para trabalhar, criar conteúdo, precisa dele profissionalmente e, por exemplo, seu celular antigo quebrou. Talvez não faça sentido você esperar mais 3 meses para comprar um novo celular. Às vezes 3 meses com o seu celular novo, você já consegue fazer muito mais do que esses R$1.000, tá? Então não vai fazer sentido para você vender. Ou às vezes você conhece outra pessoa
que está indo lá para os Estados Unidos numa semana que vem, por exemplo, e pode trazer um outro celular para você. Aí certamente você venderia, não tenho dúvida. Mas perceba que em ambos os casos eu sei quanto o iPhone vale e eu sei quais foram os motivos que me levaram a comprar. Então por isso que eu te falei, tudo depende, tá? Por que eu acho que a gente consegue usar a mesma lógica para ações? Porque se você não souber o que te levou a comprar, e em qualquer alta expressiva, você pode achar que está fazendo um baita negócio vendendo. E se você não tiver uma referência do que é o valor justo, você também pode acabar fazendo um mau negócio vendendo antes de um movimento maior ainda de alta, tá? Então é importante você ter isso na cabeça. A gente, que é analista, quando a gente vai fazer uma recomendação de venda, a gente vai basear nessa assimetria, né? Daquilo que a gente considera o valor justo de uma empresa para aquilo que ela está sendo negociada. Então, voltando ao exemplo do iPhone, me ofereceu R$1.000 a mais do que ele vai custar no Brasil, mas eu sei que nos próximos meses eu vou conseguir gerar R$200, tá? Com aquele resultado, com aquele celular novo. A melhor decisão a fazer, nesse caso, é vender, porque eu sei que o que estão me pagando é mais do que eu vou conseguir gerar de retorno. Então, o risco-retorno compensa, percebe? Então, eu vou te dizer um pouquinho além disso. O que a gente está tentando fazer o tempo todo como analista é acompanhar os números, acompanhar as notícias para projetar o quanto que aquela empresa vale em diferentes cenários, tá? Então é a mesma história do iPhone. Eu te falei, eu projetei que eu vou conseguir gerar só R$200 de resultado, então vale a pena eu vender, tá? A gente não tem certeza de nada, mesmo desses R$200. A gente está falando de uma receita que a gente não sabe se vai acontecer. Então a gente vai tentar traçar vários cenários para ver se a assimetria justifica a gente vender ou não. Um outro gatilho muito importante para venda, que aí não está enquadrado no exemplo do iPhone, tá? Mas é um cenário de perda de fundamento. E o que é esse cenário de perda de fundamento? Se você investiu numa empresa para longo prazo e as coisas começaram a piorar, começaram a dar errado, os números da empresa, como o lucro, a margem e os resultados operacionais, eles estão constantemente caindo. E a empresa está acumulando muita dívida, por exemplo. Nesse caso, pode ser uma boa ideia você vender as ações. Afinal, alguma premissa errado você tinha, você calculou errado, tá? Então, a mesma coisa. Projetei que eu ia gerar R$1.000 em 3 meses, mas no primeiro mês eu só gerei 100. Será que eu vou chegar nesses R$1.000? Você entende? Então, talvez valha a pena você vender esse iPhone, né? No caso do exemplo do iPhone. Então, eu vou confessar para vocês que os maiores ganhos que eu tive investindo foram literalmente zerando posições de empresas que eu vi que perderam o fundamento. Posso citar o exemplo aqui de Via Varejo, que eu comprei a R$11 e vendi a 7. Olha lá onde está a Via Varejo hoje, tá? Então, às vezes é melhor você pular fora do barco e tentar sobreviver nadando, né, por conta própria, do que ficar esperando com que o barco consiga chegar até o final do destino e você corra o risco de morrer afogado, tá? Então, tem outras coisas que às vezes o mercado ele gera boas oportunidades. Então, é importante a gente estar atento. Então, ter uma noção desse valor, se é justo ou não, é super importante. Então, como muitas vezes o nosso dinheiro ele é finito, a gente tem que optar por trocas. Então, pode ser necessário também que você venda uma ação numa oportunidade de você comprar uma outra empresa. Então, você pode sim vender uma empresa que, por exemplo, está super bem precificada, né? E comprar uma outra que ficou mais barata e que às vezes é parecida, tá? Que você tem uma margem de segurança melhor. Então, acho que com tudo isso que eu falei aqui para vocês, acho que você consegue ter uma noção melhor de quando vender uma empresa, tá? Vamos lá para a pergunta número 3. Pergunta número 3. Você olha para o time de gestão na hora de escolher ações, quais os principais critérios? Cara, também é uma pergunta muito boa. Vocês estão mandando perguntas muito boas. Inclusive, continuem mandando, que é super importante pra gente aqui, tá? E eu diria que essa é, assim, uma tarefa das mais difíceis que a gente tem como analista, né? Quando a gente tem que analisar uma empresa. Eu, particularmente, assim, é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acredito que as instituições, né, que as empresas, elas são feitas de pessoas. Então, os bons negócios, eles crescem e se consolidam por conta das pessoas que estão lá dentro, né? As pessoas que têm boas decisões, que têm boas ideias. Então, o que a gente faz ao analisar se as pessoas que estão tomando conta de uma empresa estão cumprindo com as metas que foram feitas ao longo do tempo ou não, é justamente olhando para os resultados, tá? A maioria das empresas listadas, e é um atalho importante para você que está acompanhando, elas têm a preocupação de anualmente realizar conferências, revisitando o planejamento estratégico, passando pelas conquistas que elas tiveram, e a maneira rápida, né, de você ver se o time de gestão está cumprindo ou não o que ele fala,
é você buscar essas apresentações, né, de 5 ou 10 anos atrás e vendo uma por uma, para ver o que eles projetavam e o que de fato ocorreu. Outra forma de você fazer isso, e é muito mais fácil para a gente que é analista, é conversando com quem está lá dentro. E eu sei que é um trabalho muito mais difícil para as pessoas comuns do dia a dia, né, terem esse contato com quem está na rédea, né, no comando das empresas. Mas hoje em dia é muito comum a gente conseguir material em vídeo, entrevista, até mesmo áudio das conferências de resultados dessas empresas. Então lá já dá para ter uma primeira noção e uma ótima noção se o time de gestão ele é bom ou não, tá? Eu acho que esse é o principal critério, né? Tentando tangibilizar um pouco do que a gente falou aqui, né? A gente pode ver os históricos desses gestores. Então, novamente, tentando tangibilizar. Você pode ir lá no LinkedIn, procura lá quem que é o CEO da empresa que você quer comprar, que você quer investir, que você quer ser sócio, procura o perfil dele no LinkedIn, vê onde ele trabalhou, quanto tempo de experiência ele tem, quanto tempo ele está na mesma empresa, isso é super importante para ele saber, né, como que o business funciona, tá? E inclusive no próprio formulário de referência da empresa a gente consegue encontrar informações sobre diretoria, sobre conselho, então sobre quem toma conta da empresa, tá? A gente também pode verificar se a empresa ela opera com margens maiores do que os concorrentes, porque aí sim eu consigo ver se ela no quantitativo ela está entregando mais do que seus concorrentes, ou então se ela consegue crescer mais do que seus concorrentes, tá? Então isso é super importante, porque isso vai dar um indício de que o trabalho está sendo bem feito. Outra coisa, você pode ver se ela fez aquisições e se aquelas aquisições que ela fez, elas estão saindo da maneira como foi planejado, tá? Vou citar um exemplo ruim aqui. Magazine Luiza foi lá e comprou a Kabum, com várias promessas, e a Kabum era uma baita empresa. Hoje a Kabum está lá encostada, talvez não está trazendo o mesmo resultado operacional que era prometido, né? Quando o deal ou a fusão, né, a conclusão da compra foi anunciada, tá? Então, tudo isso vai ajudar a gente ter uma visão 360 de quem está tomando conta da empresa. Acho que foi respondida a pergunta, né? Vamos para a pergunta número 4, então. Dá para viver de dividendo mesmo sem ter muito dinheiro no começo? Dá mesmo para alcançar a independência financeira? Tenho pouca grana. Cara, pergunta boa, e é uma pergunta que ela é um pouco mais de iniciante, né? Então é legal. Acho que nesses vídeos a gente está conseguindo trazer essas variações, né? Entre talvez temas um pouco mais avançados, temas um pouco mais para iniciantes. Então é bom para os públicos também irem se aprofundando, né? Tentarem buscar mais conhecimentos, tá? E sim, isso é perfeitamente possível, tá? Muitos investidores bem-sucedidos, cito aqui o caso do Barsi, começaram com pequenos aportes. E aí, ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo, viram o patrimônio e a renda crescerem, né? Então eu falei isso em outro vídeo aqui do canal. Não acho que investir todos os meses de maneira recorrente, na minha opinião, seja a melhor maneira para você obter os melhores resultados, tá? Mas eu garanto que para a maioria das pessoas, essa estratégia ela vai funcionar muito bem no longo prazo, porque você cria esse compromisso com você de aportar. Então isso vai facilitar muito na sua busca e na sua jornada para viver de renda. Muitas pessoas elas não têm a oportunidade de acompanhar o mercado ou têm o conhecimento técnico suficiente para fazer uma baita análise profunda. Então assim, seguramente se uma pessoa criar o compromisso consigo mesma de investir sempre, na média ela vai bem melhor que o cara que acha que sabe pra caramba e fica tentando adivinhar o melhor momento de comprar ações, tá? Então o que acontece é que ao longo do tempo, suas ações que você comprar em períodos de baixa, né, baixa do mercado, elas ficam com um custo médio bem menor do que as que você comprou em momentos de alta. Então isso significa que quando elas se recuperarem ou elas se valorizarem novamente, elas vão dar uma equilibrada nas que desvalorizaram, tá? Então isso vai te ajudar a você ter retornos mais homogêneos ao longo do tempo, tá? Então acho que é muito importante. Então ao invés de você ficar tentando prever se o mercado vai estar em alta ou em baixa, você vai construindo sua posição, vai acumulando ações, vai aproveitando as flutuações do mercado ao seu favor, tá? Então mesmo começando com pequenas quantias, essa abordagem ela pode te ajudar muito. Importante fazer uma ressalva. Investimento não tem que ser uma maneira rápida de você enriquecer. E eu gosto bastante de falar isso. Tem que ser uma maneira de acelerar o seu processo. Então eu sugiro que você invista antes em você mesmo. Faz uma graduação, faz um curso de especialização, vai formar uma base de conhecimentos sólidos, tá? Porque isso que vai te fazer ganhar mais e vai fazer você aumentar o tamanho dos seus aportes, tá? Isso também é fundamental. Sem você conseguir aumentar os aportes, você não consegue aumentar o seu patrimônio, tá? Então, é uma parceria entre o seu trabalho e o seu dinheiro trabalhando para você, mesmo que você comece com pouco. Então eu acho que tem espaço para todo mundo se você começar pequeno e focar em você, investir em conhecimento, lá no futuro você pode se tornar um grande investidor e viver de renda, que é o sonho da maioria dos brasileiros. Vamos para a pergunta número 5. Pergunta número 5.
Quero mudar meus investimentos, sair da renda fixa e começar a investir em ações e FIIs. Como faço isso de forma segura? Alguma dica? Também é uma pergunta um pouco mais de conhecimentos mais básicos, né? E assim, mais de dica também, acho que é legal a gente trazer um pouco desses conteúdos para o pessoal aqui no canal. E a melhor forma de você fazer essa entrada na renda variável, né, que seriam ações e fundos imobiliários, fazer isso de maneira gradual. Você não precisa fazer isso, vou vender tudo que eu tenho em renda fixa e vou colocar tudo em ações. Não, começa com pouco. Quando você for escolher um FII, eu recomendo você começar pelos fundos de tijolo, que aí você tem essa percepção, né, dos imóveis por trás. Você consegue criar uma coligação com um prédio que você vê na rua, por exemplo, tá? E quando você for começar em ações, eu sugiro que você comece com as ações de baixo risco, baixa volatilidade, como também a gente já falou lá na primeira pergunta. Então, se você for escolher só aquelas empresas que têm histórico de bons pagamentos de dividendos, tenho certeza que você já vai estar fazendo um ótimo filtro para escolher essas ações que têm volatilidade menor, tá? Então, são ações que geralmente apresentam mais previsibilidade de resultado e assim, conforme você for ganhando experiência e for se sentindo mais confortável com essa volatilidade, né, que ela existe na renda variável, aí sim você pode ir colocando uma parte maior da sua grana em ações e fundos imobiliários. E também é importante você estar atento ao momento do mercado, porque cada momento de mercado demanda, né, uma alocação específica, uma concentração específica. Às vezes é melhor mesmo. Eu mesmo, às vezes, estou mais alocado em renda fixa do que ações. Depende do risco-retorno, tá? Então é importante deixar essa mensagem para o pessoal. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo do Fala Investidor. Eu espero que vocês tenham gostado, passou muito rápido. Quero que vocês mandem mais perguntas para a gente continuar nessa nossa rotina aqui de responder as dúvidas de vocês. E eu sempre falo, é muito importante que você não tenha vergonha, que você se inscreva no canal, que você coloque as suas dúvidas aqui nos comentários abaixo. Mande esse vídeo para quem está querendo começar a investir. Às vezes a pergunta de um pode ser a dúvida do outro. Os professores sempre falavam para você isso na escola e você nunca prestou atenção. Mas eu tenho certeza que pode ser sim a dúvida do outro, do seu amigo que está querendo começar no mundo dos investimentos. A ideia aqui é criar um ciclo virtuoso, tá? Então manda para aqueles seus amigos que estão em volta de você ali, para todo mundo começar a falar de investimento e todo mundo começar a ganhar dinheiro na bolsa. Fechado? A gente se vê no próximo Fala Investidor. Um abraço e até semana que vem. Ai, meu amigo, meu amigo.